O governo federal entregou oficialmente hoje ao Congresso a proposta do Ministério da Economia para a reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, com necessidade de apoio de 3/5 em 2 votações em cada casa legislativa. Representantes do Ministério da Economia apontaram as mudanças para a reforma administrativa. A primeira substitui o regime jurídico único, a forma como os servidores são contratados na administração pública, por 5 vínculos diferentes. Vínculo de experiência com exigência de 2 anos, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. O estágio probatório dá lugar ao vínculo de experiência, que vai ser uma etapa do concurso público. O vínculo não dá direito automático ao cargo e os mais bem avaliados ao final deste vínculo vão ser efetivados. A proposta traz ainda algumas restrições. Veda, por exemplo, mais de 30 dias de férias por ano e também a redução de jornada sem redução da remuneração. E ainda proíbe promoções exclusivamente por tempo de serviço. E olha só, acabei de receber uma mensagem no meu celular da repórter de Brasília, Paula Cuenca, falando que o texto está sendo entregue ao Congresso neste momento, oficialmente, neste momento lá em Brasília. E a gente vai repercutir o conteúdo desse texto da proposta administrativa e os impactos do andamento da PEC no Congresso com o nosso comentarista Miguel Daúde, que já aparece aqui na tela. Boa noite, Daúde, tudo bem? Tudo bem, Sueli, boa noite a você, boa noite a todos. Daúde, essa reforma, se aprovada pelos parlamentares, vai representar que tipo de impacto nas contas públicas? A gente quer entender melhor. Por enquanto, no momento nenhuma, né? Porque ela visa os funcionários que entrarão no serviço público a partir da aprovação da reforma. Então, esse impacto é praticamente nulo. Por outro lado, essa mesma reforma é a proposta que você não vai mexer em determinados cargos, os cargos principalmente de alto escalão, aqueles que acabam custando muito mais para o governo. Então é uma reforma necessária, não vou dizer que ela não é necessária, é super necessária, mas no momento em que nós precisamos de uma atenção para as contas públicas, diminuir gastos, essa reforma ela não tem nenhum efeito. E tem a razão de que hoje os funcionários têm o direito adquirido. Ainda falta a proposta a ser feita pelo Judiciário, né? O Legislativo, que é o Congresso, a Câmara, o Rodrigo Maia disse que vai se antecipar, vai fazermos os municípios, os estados e a União. O custo com funcionários públicos, sem contar a aposentadoria, ele chega a R$1 trilhão, né? R$1 trilhão. É muito dinheiro que se paga para o Estado poder gerenciar suas atividades. Mas, na realidade, a alegação é de que o funcionário tinha que ter estabilidade, porque ele teria que enfrentar as diversidades da gestão pública. Quer dizer, na realidade, ele usa a gestão pública, muito deles, não estou dizendo que todos eles, alguns, para praticar ato ilícito, que é o que a gente vê por aí. Não estou acusando o funcionário, estou dizendo que existe isso, que não sou eu que digo. Está aí as operações que a Polícia Federal faz quase que diariamente para operar, para averiguar a corrupção. Mas vamos ao que interessa. Sueli, qual é a minha preocupação? Eu acho que nós estamos com foco um pouco distorcido, né? Veja bem, o orçamento de 2021, as contas públicas têm um rombo de R$0,5 trilhão. R$0,5 trilhão. É o recurso que vai faltar para os ministérios poderem utilizar a sua gestão diante das suas necessidades. Então, aquele pedido de complementação para o teto, para a regra de ouro, vai ter que ser feito em torno de R$0,5 trilhão. Então, o que nós temos que resolver agora? Nós temos que resolver a questão do rombo das nossas contas. Agora, eu vou mandar a reforma administrativa, porque aí o mercado financeiro vai ficar tranquilo. Ele ficou feliz por 8 horas, até que ele descobriu que essa reforma não vai resolver o problema do Brasil. Olha, Sueli, vamos ser sinceros? Perfeito. Vamos ser sinceros.
O Brasil não pode passar por isso. Desculpa, eu acho que nós temos que ter um entendimento coerente com as nossas necessidades. Até quando nós vamos aturar esse tipo de coisa? Olha, Sueli, no fim do ano, novembro, dezembro, muitos municípios, alguns estados não vão ter dinheiro para pagar salário. Não vão ter. A União vai ter que se endividar o ano que vem, fora as outras, a rolagem da dívida, de mais meio trilhão, fora o rombo das contas públicas. E aí nós achamos que essa reforma será para nascer dos nossos resultados, da nossa melhoria. Não dá. Perfeito, Sueli, Miguel. Desculpa, eu não consigo interpretar uma realidade que não tem nada a ver com o momento econômico, que é de extrema gravidade. Perfeito. Extrema gravidade econômica. Daúde, bate bola rapidinho, já estou estourado, o Kleber vai brigar comigo aqui. Você vai responder e a gente vai encerrar. O Jorge Oliveira, que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, entregou agora há pouco, a proposta em mãos lá no Congresso Nacional. 3 de setembro, quando que a gente tem a reforma administrativa aprovada? Tua aposta? Esse ano? Não, não vai sair esse ano. O mês que vem já começa trabalhos para eleição, não vai sair esse ano. Perfeito, não vai sair. Miguel. Essa reforma não foi mandada para resolver o problema do Brasil, nem para ser aprovada. Perfeito. Ela foi mandada para dar uma satisfação de que está se fazendo alguma coisa. Perfeito. Simplesmente isso, velho. Nós não podemos ser hipócritas de achar, ai meu Deus, vai resolver o problema do Brasil. Não vai, porque são para os novos funcionários. Perfeito. Os atuais vai continuar tudo a mesma coisa. Obrigada, Miguel. 94% da nossa arrecadação é com despesas obrigatórias. O governo tem 6% de margem para manobrar. Perfeito. Será que a gente não consegue entender que nós não conseguimos administrar o país desse jeito? E jogamos nas costas da agricultura toda a responsabilidade pelo país, penalizando os produtores rurais? Não dá. Ótimo, eu não sou hipócrita, Miguel, de fazer cara a dois e agradar A, B ou C. Eu estou falando a pura verdade. Muito bem, Miguel Daúde. Miguel Daúde, toda a sua sensatez e franqueza. Muito bem. Muito bem, não deu a data, falou que não vai ser esse ano, mas a gente não vai ser, Sueli, não vai ser. Ô, Sueli. Obrigada, Miguel, ótimo. Beijo pra você. Até amanhã. Outro. Obrigado. Até amanhã.